Olá pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Hipersaúde News, a nossa edição mensal que tem recados importantes, trocas valiosas, informações que mudam o contexto do seu dia a dia como empresário, dono de farmácia, como responsável por alavancar venda, crescimento, comprador, na grande maioria das vezes o próprio entregador que está correndo para lá e para cá para se desdobrar em meio a um mercado tão competitivo como o nosso. Mas fica aí que hoje eu tenho recados importantes, convidados especiais para falar com vocês sobre práticas que mexem exatamente naquilo que a gente vem falando há alguns dias, a gente vem falando há meses, práticas que vão fazer o seu faturamento aumentar, práticas responsáveis para que você melhore a sua margem de contribuição, ou seja, lucre mais no final, na última linha, e compre cada vez mais melhor, de maneira mais estratégica, mais eficiente, mais rentável para o seu negócio. E todas as vezes que a gente fala desse misto de 3 grandes pilares que movimentam o nosso crescimento, nós estamos falando de digitalização. Nós estamos falando do quanto é importante tornar o nosso dia a dia mais estratégico, mais rápido, mais eficiente através de ferramentas e dados. O que garante que nós estejamos 100% informados e tenhamos o conhecimento daquilo que está acontecendo com o nosso concorrente são informações práticas. E aqui a gente costuma falar, é o feijão com arroz básico para garantir que estejamos em linha do crescimento no qual nós estamos inseridos em um mercado tão, de novo, competitivo como o nosso. Reserva aí esses próximos minutinhos, para de fazer outra coisa que você esteja fazendo aí, dê o seu foco aqui para mim e para os nossos convidados especiais que vão passar aqui para falar e dar recados importantes para garantir que essas 3 coisas aconteçam de maneira genuína dentro da sua farmácia e do seu negócio. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui o meu primeiro slide para atualizar vocês sobre tudo que vai rolar aqui nessa edição de hoje, na edição de agosto. Nós vamos falar um pouquinho dos números da Hipersaúde, nós vamos falar sobre o crescimento do setor, e ao falar de crescimento do setor, que é a pauta que está aqui sobre minha responsabilidade, nós vamos navegar sobre o crescimento dos seus concorrentes, o faturamento médio do seu negócio, o faturamento médio do seu vizinho, e vamos falar de práticas que vão garantir que o seu faturamento médio esteja em linha daqueles concorrentes que estão do seu lado, fazendo com que esse mercado cada vez mais seja competitivo. Eu vou chamar a Tamires para falar sobre práticas de evolução dentro da nossa plataforma Otimiza. Todas as vezes que a Tamires está aqui, é sinal que alguma grande novidade está no ar. Mas de nada vai adiantar a Tamires vir para cá, falar de todos esses lançamentos, de todas essas oportunidades que o Otimiza traz para nós, se isso não for vivido e usufruído por você, licenciado do Grupo Hipersaúde. Vou falar um pouquinho com vocês sobre os modelos de negócio, o quanto nós estamos avançando em número de lojas. A Natália é responsável pelo nosso grande evento, que passou por uma mudança, mudou de nome, mudou de data e mudou também de propósito, para garantir que em um único dia você venha viver a experiência do Conexão Hipersaúde, a nossa edição de 2025. Então fica aí que a Natália vai dar todos os detalhes, falar tudo o que você precisa saber para se preparar para a edição deste ano. Vamos também trazer o depoimento de uma licenciada muito especial para o nosso negócio e que vai fechar com chave de ouro tudo isso que a gente está falando na edição de hoje. Fica aí, usa o chat, utiliza aí o chat do YouTube para mandar suas perguntas. Tem uma galera aqui, os nossos chats estão pouco movimentados. Então mandem as suas perguntas, essa galera está aqui para esclarecer todas as dúvidas pertinentes ao seu negócio. Nosso maior propósito e maior desejo é garantir que você venda mais, compre melhor e melhore a sua lucratividade na última linha. Para falar de tudo isso junto, eu vou primeiro, antes de falar de crescimento do nosso segmento e de competitividade, trazer alguns números importantes para você, licenciado do Grupo Hipersaúde. Veja só, com os meus mais de 10 anos presentes no Grupo Hipersaúde, nós chegamos à marca de 1.500 lojas licenciadas à nossa estrutura. Eu tenho 10 anos de Grupo Hipersaúde e a antiga Minas Farma, RM Farma e hoje Hipersaúde com a nova roupagem atinge a sua marca das 1.500 lojas.
distribuídas em território nacional e focada em modelos de negócio preparado para desenvolver a farmácia independente. Ou seja, o nosso objetivo como gestores dessa unidade, da marca, das farmácias que não possuem marca, daquelas que estão vinculadas ao produto Otimiza, é garantir que aqueles 3 grandes pilares aconteçam na sua totalidade para as 90 mil farmácias do Brasil. Mas garantir que você, licenciado, vivencie a experiência de se digitalizar e usar dos dados a seu favor. E entender o quanto você performa bem e cresce dentro do varejo, olhando diretamente para o seu concorrente e para as práticas e ferramentas existentes para tornar você cada vez mais ágil e competitivo. Então fique à vontade, mande as suas perguntas, interaja conosco. De novo, tem uma galera aqui preparada para esclarecer qualquer eventual dúvida, e se ela não for esclarecida aqui, a galera vai perguntando, eu vou respondendo junto com vocês, a Tamires e a Natália. Nosso papel é garantir que você saia daqui bem informado, ok? Então vamos lá, alguns números, big numbers aqui, referentes à estrutura na qual vocês fazem parte hoje. Como eu disse anteriormente, atingimos a marca das 1.500 lojas. Nos próximos slides aqui eu vou explicar para vocês como está essa concentração. A nossa capacidade territorial já ocupa os 27 estados brasileiros. Estamos com uma bandeirinha fincada ali em território nacional, levando saúde e bem-estar para toda a população brasileira. Não é uma tarefa fácil garantir que a estratégia de compra esteja bem definida, que a estratégia de preço bem alinhada, para que a gente garanta cada vez mais um ticket médio mais assertivo, mais clientes entrando dentro da loja, mais faturamento e crescimento dentro do nosso negócio. Então, de novo, fazer menos e fazer bem feito significa muito nessa fase na qual nós estamos. Em um mercado que sofreu ao longo, se a gente for fazer uma análise de linha do tempo aqui, de janeiro para cá, o mercado viveu alguns picos e vales e a gente sobreviveu no meio de toda essa jornada, brigando o tempo inteiro, na grande maioria das vezes, em como se destacar e ser mais competitivo. E aqui estamos nós para falar sobre algumas dessas práticas de maneira em cima da pinta, para que você acerte e usufrua de 100% das nossas soluções. Vamos atingir a marca ao término desse ano de 2,8 bi de faturamento aqui, mas eu vou ousar dizer que a gente vai bater a marca dos 3 bilhões de faturamento, e isso significa mais visibilidade para o nosso negócio. Isso significa mais parcerias comerciais, mais negócio, mais network e mais oportunidade para quem está vinculado a um grupo que leva tão a sério a saúde do nosso país, o compromisso com você, licenciado, em te promover as principais ferramentas e práticas para fazer com que você venda mais, compre melhor e deixe uma melhor margem de lucratividade lá no final. Como eu mencionei, nossa presença está cravada em 600 municípios e aqui eu tenho um dado super importante. Mais de 80% da nossa presença em território nacional está presente em municípios que possuem menos de 50 mil habitantes. Ou seja, você que está aí me ouvindo, você que faz parte dessa cadeia de empresários que está o tempo inteiro brigando para a evolução do nosso varejo, está brigando de igual para igual com redes corporativas e farmácias que são as nossas concorrentes diretas. São as redes franquias e associações, outras redes corporativas, mas o nosso grande concorrente, depois dessa grande sacada de perceber que a rede corporativa começa a penetrar no varejo pequeno, em cidades que possuem menos números de habitantes, tornou a nossa competitividade cada vez mais acirrada. Aposto com cada um de vocês que ao longo dos últimos meses, uma Drogazil, uma São Paulo, para quem é presente aqui no estado de São Paulo, drogarias que fazem parte das redes corporativas, uma RD, está chegando do seu lado e começando a sacudir o que acontece com o varejo independente e a rede corporativa. Essa presença vai cada vez mais se massificar e nós precisamos estar atentos aos dados. O quanto o nosso concorrente está performando, o quanto o concorrente cresce perto do meu varejo e o que eu estou fazendo para combater. Porque uma vez que esse concorrente corporativo ou associação chega do lado do seu negócio, pode ser tarde demais para tomar decisão depois que esse ponto se instala e abre. E é por isso que a digitalização, as ferramentas, o próprio Otimiza
possui uma ferramenta de potencial de performance dentro da plataforma, onde você consegue mapear a performance do concorrente. Então é o meu convite para vocês. Estejam atentos. Não vou falar desse dash aqui com vocês, mas está disponível lá dentro da plataforma. Sejam curiosos, analisem, critiquem, briguem com o dado, porque nada substitui a informação nas nossas mãos para que a gente tenha a estratégia certa para o momento em que a gente vive. Então, essa é a nossa presença em território nacional, o nosso faturamento, a presença massiva em municípios com menos de 50 mil habitantes e a chegada da rede corporativa. E eu vou mostrar aqui um pouquinho do quanto esses players crescem. E é possível que você veja a informação do seu crescimento. Eu vou mostrar um mapa de calor aqui, extremamente importante para a sua tomada de decisão. Mas antes de falar de crescimento, vamos falar da nossa penetração como grupo Hipersaúde. Muitos de vocês devem já ter visto a movimentação que nós fizemos em impulsionar a plataforma Otimiza para o varejo independente. Ao fazer o trabalho de impulsionamento desse que nós estamos chamando de plano teste, nós estamos impulsionando a ferramenta com algumas limitações de dados para farmácias independentes que estão disponíveis dentro do varejo brasileiro, mostrando para essas farmácias que é possível desenvolver e não deixar que a rede corporativa e que os grandes concorrentes ocupem os nossos centros. A plataforma possui análise de visibilidade de mix de produto, nós estamos falando sobre o impulsionamento do concorrente e a gente está aumentando a cadeia de lojas dentro do nosso negócio. O Thiago mencionou em algumas dos Hipersaúde News passados aqui, estamos preservando o zoneamento, a estrutura de responsabilidade nossa como grupo, com você, parceiro do grupo Hipersaúde. Mas essa presença massiva em 494 lojas tem dado visibilidade do grupo Hipersaúde para cada indústria que senta aqui, para cada mercado que chega aqui para negociar, para cada oportunidade. E o principal, o desenvolvimento da farmácia independente, respeitando o nosso negócio, respeitando a nossa cadeia de evolução. Temos o plano de licenciamento de gestão, que são as lojas que hoje ocupam toda a utilização do Otimiza e das demais soluções que nós temos disponíveis dentro do grupo Hipersaúde, mas estão ali ainda com a sua identidade visual, com o seu projeto de marca e a sua comunicação visual, a sua fachada, a sua estrutura de visibilidade. São 157 empresários, lojas já vinculados nesse modelo de gestão. E por último, e talvez aquele que sim está mostrando o tamanho da força do grupo Hipersaúde, o modelo de licenciamento de marca, que conta com as nossas 856 lojas que possuem as fachadas espalhadas em território nacional. As fachadas que contemplam a nossa marca e a força que o grupo Hipersaúde tem para chegar em território nacional. A nossa iniciativa em olhar para planos que atendem e desenvolvem a farmácia independente é mostrar que o grupo Hipersaúde é capaz de chegar com um formato de gestão, digitalização em todas as farmácias do Brasil, de maneira estruturada e consciente. E já colhemos frutos referente a esse tipo de penetração dentro do mercado. Passei o próximo slide aqui e eu vou convidar vocês a observarem com muita atenção os nossos dados de crescimento geral do setor. Do que a gente vai falar aqui? Nós vamos olhar para as 90 mil farmácias presentes no Brasil, nós vamos falar das 1.500 lojas do Grupo Hipersaúde, vamos olhar para a rede corporativa, a Abrafarma, vamos olhar para as outras redes que não são pertencentes ali ao Grupo Abrafarma, vamos falar de associações e franquias e vamos falar de loja independente. As 50 mil farmácias independentes que estão presentes dentro do nosso varejo, tentando sobreviver a toda essa altíssima competitividade do nosso negócio. Você está aqui, presente nesse dado que eu vou mostrar para você, então veja só. Aqui nós estamos falando que o Brasil tem uma média de crescimento, ou seja, quando eu comparo o faturamento lá de 2024 com a performance de 2025, o varejo brasileiro cresce em torno de 10,8%. E quando a gente olha para a nossa cadeia de concorrentes, para aquela Drogazil que está aí do seu lado, para o seu Zé, para a Dona Maria, para as farmácias que estão cada vez mais chegando ao redor do seu negócio, aqui a gente tem o primeiro dado importante para a tomada de decisão. Esse concorrente cresce mais que o meu varejo? Nós vamos mostrar de maneira macro e depois eu vou te convidar a olhar para essa informação dentro do seu brick, do seu raio de atuação, olhando para no máximo 40
de 30 a 40 concorrentes que estão do lado do seu negócio e entender o quanto você vende mais e performa mais que esse mercado. Nós, como Grupo Hipersaúde, nos descolamos da concorrência, crescendo na faixa de 18,8%. Tem farmácia que cresce 40% e tem farmácia que evolui dentro dessa média de 18,8%. E é isso que eu vou mostrar e é isso que você, dono de farmácia, precisa internalizar e compreender. Entenda onde você está presente, qual é o seu faturamento médio, qual é a média de ticket médio do concorrente que está do lado da sua porta, qual é a média de clientes que entram dentro da sua farmácia quando comparado com o seu concorrente. Sem esse tipo de informação, se torna cada vez mais impossível fazer gestão de maneira estratégica e eficiente e competir de igual para igual com uma rede corporativa e os demais concorrentes do nosso varejo. Grupo Hipersaúde se descola com um crescimento de 18,8% e vamos olhar para a nossa concorrência. Isola o Brasil aqui e a gente vai olhar para o mercado concorrente. Abrafarma e Companhia Limitada, que são as redes corporativas, crescem na faixa de 13,3%. As outras redes concorrentes crescem na faixa de 5,3%. As associações e franquias performam em 11,5% e a farmácia independente sofre com a evolução do mercado, crescendo 5,1%, mas aqui tem uma bateria de farmácias fechando as suas portas por negligência de gestão. E isso acontece não só apenas na farmácia independente, mas também no varejo brasileiro como um todo. Foram mais de quase 8.000 farmácias fecharam as suas portas ao longo dos últimos 12 meses analisados. Aqui a gente está falando do MAT 6, então a gente está comparando junho de 2024 contra junho de 2025. Tem farmácia a rodo fechando as portas. Nós também temos lojas dentro do nosso cenário que sofrem com a alta competitividade. Mas observem só, o nosso índice de fechamento de lojas é inferior à realidade do mercado. Nós estamos falando de 8,1% do nosso varejo fechando as portas durante todo o período de 12 meses analisado aqui. É muita loja e é muito negócio sendo desperdiçado pela abertura de novos players e novos concorrentes que cada vez mais se digitalizam e cuidam daquilo que faz com que o cliente saia do concorrente e entre dentro da sua loja. E para isso, basta ter a informação certa, o dado certo na sua mão para a tomada de decisão ser eficiente. Então, meu convite aqui para vocês é: o nosso mercado sofre com o fechamento de lojas maduras e lojas que acabam abrindo e com menos de 12 meses de performance, acabam fechando as suas portas por negligência de gestão. Estar no balcão preparado para atender o cliente é tão importante quanto reservar 1, 2, 3 horas, dependendo do tamanho da sua loja e do número de lojas da qual você tem dentro do seu negócio, para fazer gestão e não negligenciar os termômetros que o mercado e o Otimiza e a bateria de informações que nós recebemos estão o tempo inteiro apitando na nossa tela. Mas basta escolher. O que é mais difícil em meio à quantidade de informações que a gente recebe é tomar a decisão do para onde olhar, o que escolher. E aqui é o nosso convite, junto com cada um de vocês, olhar para aquilo que é o básico muito bem feito. Como colocar mais cliente dentro da sua loja, como comprar melhor. E o comprar melhor é garantir desconto, mas é também a metodologia de compra. É garantir que você está comprando as quantidades corretas, evitando o altíssimo nível de estoque parado dentro do negócio. Uma correlação que vai vir para a próxima edição de vocês é o quanto dessas farmácias que fecharam as suas portas obtiveram de estoque parado dentro do seu negócio. Um dos principais motivos de fechamento de loja é a altíssima incidência de estoque de produtos parados há mais de 90 dias. Não dá para pagar boleto dessa forma, não dá para sobreviver se nós negligenciarmos essa informação que é tão valiosa para o nosso varejo. Então vocês vão receber esse dado aqui, vocês vão receber essa apresentação, o time de consultores do time de CS aqui está disponível para discutir essa prática com você, o quanto que o seu concorrente direto está performando, quantas lojas fecharam perto de você, dentro do seu brick, quantas novas lojas abriram. Se atentem ao comportamento do mercado. A gente surfa uma onda positiva, crescemos e descolamos muito mais do que os nossos concorrentes. Mas,
Quando a gente olha para o próximo slide que eu vou falar aqui com vocês, só crescer na média de quando a gente se compara com os concorrentes não é suficiente. Nós temos, prestem muita atenção nessa informação que eu vou compartilhar com vocês. Hoje, olhando para os últimos 12 meses, em um grupo que possui mais de 1.500 lojas, porque a gente já ultrapassou a marca das 1.500, em um grupo de mais de 1.400 lojas, 210 farmácias neste momento estão evoluindo em crescimento e faturamento dentro do seu negócio. Essa loja pode ser você. E às vezes você até tem esse dado disponível aí, porque você mede, né? Olha lá para 2024 contra 2025 e consegue ter a clareza de que o seu faturamento lá era 200 mil, caiu para 150 mil reais. Mas e quando a gente olha para o seu negócio, para o seu varejo competitivo, quem está ao seu redor? Será que é você que está perdendo o mercado e deixando o seu faturamento migrar para a concorrência? Ou é uma realidade do seu brick de atuação? É importante olhar para isso. É importante olhar para quem está faturando a mesma média que você. Se atentem, as lojas que hoje evoluem dentro do nosso grupo de mais de 1.400 lojas, são as 210, representam 26% da nossa cadeia. Falamos aqui do número de lojas que evolui, que é um número alto, para onde nós queremos chegar. E falar o tempo todo de evolução do nosso varejo, ter 210 lojas dentro dessa cadeia perdendo faturamento, significa muito para o nosso negócio, significa mais do que para nós, né? Para você, empresário do varejo. Se atente a isso. Eu vou mostrar você, que está aqui comigo acompanhando essa edição, no nosso próximo mapa de calor, para que você tenha visão da quantidade de lojas que estão evoluindo e quantidade de lojas que estão evoluindo dentro do nosso processo. Nós também temos lojas que evoluem, que crescem no faturamento, tá? Sai lá do faturamento médio de 170 mil reais e evolui para o faturamento médio de 224. Mas ainda assim, com um faturamento médio adequado, entre aspas, para o nosso varejo, porque quando eu digo faturamento adequado, quando a gente olha para a farmácia independente, que não tem os recursos que a gente tem, as redes e associações, as outras companhias que competem direto com o nosso negócio, possuem um faturamento médio de 100 mil reais. Você que fatura acima de 100 e evolui, está com faturamento médio acima do seu mercado direto. Já as lojas que possuem faturamento médio de 224 mil reais, performam com um faturamento médio bom, crescem acima do mercado, mas crescem acima do mercado? Não. Crescem, mas crescem abaixo do seu mercado de atuação. Ou seja, eu até saio de um faturamento médio de 170 mil e atinjo os 220, mas o meu vizinho, o meu concorrente do lado, está crescendo mais. Está colocando mais cliente dentro do seu negócio, fazendo gestão de maneira eficiente. Então observa para esse número. Hoje nós temos 220 lojas nesse aquário crescendo, mas crescendo menos que o concorrente direto, com um bom faturamento médio. Quando eu digo bom faturamento médio, nós estamos falando de lojas que faturam aqui, que crescem, tá? Que podem estar faturando os seus 70 mil reais, mas lojas que faturam 3, 4, 5 milhões. Basta entender o nosso concorrente direto e que práticas dão certo para colocar o cliente dentro da sua farmácia. E por último, nós temos aqui uma fatia de outras 220 lojas que crescem e crescem mais que o concorrente. Lojas que performam com um faturamento médio de aproximadamente 250 mil reais e que representam 44% do nosso negócio. 44% da nossa cadeia de lojas que pertencem às 1.500 estão crescendo mais que os seus concorrentes direto. Cabe entender práticas que estão colocando o cliente dentro da nossa loja, atitudes e ações que estão garantindo que esse crescimento permeie. Coisas que estão sendo feitas com cuidado, olhando para aquele que é o nosso ativo mais importante, o consumidor que está escolhendo entrar dentro das nossas lojas. Eu convido vocês a olhar para esse próximo gráfico aqui, e ele é um mapinha de calor, ele pode estar talvez pequeno aqui na tela para vocês, mas vocês vão receber esse dado. Vocês vão receber não, eu vou pedir para o time de consultores de CS compartilhar esse dado com você que vai consultar o nosso time aqui para falar sobre onde que eu estou nesse pequeno gráficozinho aí. E o que quer dizer esse mapa de calor? É aqui que a gente mede o quanto que as nossas ferramentas e ações estão gerando de resultado para o seu negócio. Quase 50% da nossa cadeia de lojas cresce mais
que o concorrente direto. Isso é fato, a gente acabou de ver esse faturamento médio de R$250 mil aqui e 44% dessas lojas crescendo. Mas onde que você se identifica aqui? Olhando para as linhas de tendência, onde a gente fala de faturamento, então quanto mais longe você estiver na linha aqui, na horizontal, nós estamos falando de faturamento dentro do negócio. Quanto mais perto você estiver aqui da linha vertical, a gente está falando de faturamento menor do que a cadeia como um todo. E quanto mais alto você estiver na linha vertical, significa o quão você cresce mais que o mercado. Logo, quem está aqui, pertinho da primeira bolinha aqui na vertical e o faturamento baixo, é aqui que você precisa identificar se esse aqui é você. Nós precisamos olhar para isso. Se você for essa loja que está aqui, no cantinho, no quadrante inferior da linha horizontal e vertical, você precisa agir rapidamente sobre o seu negócio. Você precisa entender, nós precisamos, não é você sozinho, nós precisamos entender, e a gente tem esse mapa aqui, o que está acontecendo com o seu varejo, com as práticas de negócio para a sua realidade, para o tamanho da sua cidade, para o tamanho do seu negócio, o que precisa ser feito urgente para recuperar esse mercado. De novo, Brasil cresce média de 10, Grupo Hipersaúde cresce média de 18. Se você não está nessa fatia dos 18 ou acima dela, tem algo que você está fazendo que não está condizente com o crescimento que a gente imprime para o nosso mercado de atuação. Então eu te convido a olhar para esse momento para dados que movem, primeiro, a identificação de onde você está. Quem é você nesse mapa de calor? Nos permita garantir que a usabilidade de ferramentas como o Otimiza e a digitalização de tudo que a gente está levando para o nosso varejo, desde da colocação de novos produtos para aumentar o mix de produto, do como comprar melhor, o Otimiza já está vinculado com as principais vans de faturamento. Alguma coisa está sendo feita que está distanciando você da média de performance do nosso grupo, da nossa cadeia, do nosso coletivo como Hipersaúde. Então, de novo, o meu convite para você aqui é olhar para esse dado, chamar o seu consultor, entender o plano de ação. Poxa, sério, mas é muito corrido, não dá tempo de parar para olhar para isso. Enquanto você não para olhar para esse tipo de informação, esse dado que eu estou mostrando aqui da rede corporativa, da associação, do independente, essa informação é aberta para todas as redes e farmácias que informam a Equilvia. Está todo mundo tendo acesso a essa informação de crescimento. Não a informação do seu CNPJ. A informação sua como empresário, ela é privada e exclusiva do Grupo Hipersaúde. Mas ter acesso a essa informação e não tomar uma decisão sobre ela vai te custar muito caro para encerrar esse ano de 2025. Então, meu recado sobre crescimento, faturamento médio de hoje, é para que nós paremos. Vamos parar e olhar para isso, identificar onde nós estamos e o que nós estamos fazendo para garantir uma melhor margem, mais clientes dentro da sua farmácia, uma compra mais assertiva, um desconto mais eficiente na ponta, indústrias bem alinhadas com as caixinhas que estão expostas dentro do seu negócio. E o principal, eu vou deixar um último convite aqui para vocês para poder passar a palavra para a Tamires, mostrar um pouquinho do que tem de solução para garantir que você corrija esse mapa de calor se você estiver aqui nesses pontinhos vermelhos. Recentemente, o Thiago gravou um podcast, que é o nosso princípio ativo, com o Ivan, uma pessoa que é extremamente analítica e competente do nosso varejo. Se você ainda não assistiu esse podcast, eu te convido para parar hoje e olhar para os dados que foram compartilhados nessa apresentação que o Ivan fez. E lá ele fala da importância do abastecimento, quantidade correta de SKUs dentro do nosso varejo. As farmácias estão quebrando, primeiro, pelo alto excesso, fechando as suas portas pelo alto excesso de produtos parado, estoque parado dentro do seu negócio, mas também na outra ponta, pela deficiência de abastecimento. Por não gerar uma experiência completa para o cliente consumidor que está entrando dentro da farmácia e não consegue comprar o receituário completo dentro das nossas lojas, que seja, tem loja nossa que tem baixa assertividade de produtos. Esse é o grande motivo e talvez a gente já vem tratando temas como esse há alguns anos, falando sobre a importância do mix de produto e não é uma tarefa fácil. Parar na frente do computador e olhar exatamente para aqueles produtos que estão sendo adquiridos pelo nosso consumidor, quando comparado com rede corporativa, farmácia independente, não importa de onde essa informação venha,
O importante é saber que o cliente consumidor está buscando uma cadeia de produtos maior dentro das farmácias. A cesta de compras e a experiência que nós promovemos para o nosso cliente cada vez mais está aumentando. A cesta de compra está crescendo e nós não estamos, de fato, preparados e olhando para esse tipo de informação para garantir que esses pontinhos vermelhos subam para lojas que crescem, mas crescem menos que o mercado, mas performem acima da realidade do nosso varejo. Então, assistam esse podcast do Ivan com o Thiago, esse princípio ativo que foi gravado recente. Ele fala muito do quanto, independente do seu tamanho, do seu mercado, a distribuição correta de mix de produto do seu negócio diz muito sobre a sua sobrevivência. Farmácias fecham por excesso de estoque e por falta. É uma incógnita, mas dá para trabalhar as duas coisas juntas, fazendo gestão de mix de produtos. Dessa maneira a gente vai colocar mais cliente dentro das nossas farmácias, precificar de uma maneira estratégica, garantir que a jornada de compras do cliente se feche dentro do nosso negócio. Eu tinha dito meu último recado, Paulão, mas tem uma última coisa que eu quero falar aqui para passar a palavra para a Tamires. Recentemente vocês receberam uma informação valiosa, tá? E aí é para fechar essa jornada. É importante comprar bem, garantir que a gente está colocando o cliente dentro do seu negócio, garantir uma boa experiência de compras através do mix de produto, mas lá na ponta a precificação precisa estar alinhada, junto inclusive com a leotização desses produtos dentro das nossas lojas. Recentemente nós informamos para todo o grupo a chegada de 2 novos softwares homologados na nossa estratégia de precificação, que são eles, o Big e o Trier, que se juntaram aos softwares Sorti e Inova Pharma e já estão preparados para garantir para você uma jornada de precificação estratégica e inteligente para a sua farmácia, para que dessa forma você faça parte o mínimo possível. Se você tiver nesse pontinho vermelho aqui, é com toda certeza olhar para o mix de produto, para a estratégia de preço e para como a gente está comprando de maneira eficiente para diminuir a ruptura dentro da loja, nós com certeza faremos você migrar do pontinho vermelho para o pontinho azul e ter uma excelente performance no seu negócio. Esses são os meus recados de hoje. Sei que o tema ele abrange muita coisa, mas vamos pelo básico. Vamos olhar para quem é você nesse aquário de possibilidades. Quem é você quando comparado diretamente com o seu concorrente? Esses são os recados e o convite de hoje. Agora eu vou trazer a Tamires, eu vou convidar a Tamires para vir aqui falar um pouquinho das implementações de novas soluções que estão saindo para a nossa plataforma Otimiza. Desejo que você fique aí, tem muita coisa bacana para ser tratada aqui ainda. Permaneça conosco, use o chat, faça suas perguntas. Nós estamos aqui para garantir que você descolhe dessa realidade do mercado. Tem muita loja já crescendo, tá? Mas ter ainda uma fatia de 20% do nosso varejo hipersaúde que perde o mercado é inadmissível para nós. Nós estamos aqui para ajudar você a recuperar essa fatia de mercado, tá bom? Muito obrigada por ficar aqui até agora. Vou passar a palavra para a Tamires e a gente tem uma jornada ainda pela frente de troca com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou analista de negócios do Grupo Hipersaúde e hoje eu vou apresentar para vocês algumas novidades que a gente tem dentro do Otimiza, tá? A gente vai falar um pouquinho da tela de análise de compras e lá a gente tem a oportunidade de ver desperdício, oportunidades comerciais que vocês não conseguiram aproveitar e para vocês se programarem para um próximo cenário. E a gente vai falar também sobre a tela de cotação. A gente acrescentou a funcionalidade de comprar por molécula, algo que vocês pediram muito e a gente conseguiu trazer. Então, vou mostrar para vocês na prática um pouquinho como que funciona cada uma dessas duas funcionalidades, tá bom? Vamos lá? Bom, dentro da tela de análise de compras, a primeira informação que vocês precisam analisar é que aqui a gente está comparando sempre o preço que vocês pagaram e o preço que estava ofertado, no caso dos medicamentos, sem AST, tá? A gente sabe que essa é uma dinâmica complexa para calcular, ela varia bastante por estado, então para a gente poder ter uma linearidade, uma forma única de visualizar a informação, a gente optou por extrair, né, esse dado. Então todos os valores para medicamentos são sem ST, e para a perfumaria, como o cálculo é um pouquinho diferente, a gente deixou com ST, tá bom? Então, aqui no menu lateral, vocês acessam esse relatório em Dashboards, Análise de Compras, tá?
E aí, visualizando, a gente já começa com o primeiro impacto, né? Eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês viram foi o valor ali de desperdício. O que significa isso? Quando a gente olha para desperdício, eu estou comparando os produtos que vocês compraram versus as condições que estavam disponíveis no mesmo dia e que eram mais baratas. Tá? Então, o intuito dessa tela é mostrar para vocês coisas que vocês compraram mais caro do que o necessário. E aqui a gente não olha só para ofertas do grupo Hipersaúde, a gente está olhando de maneira geral. Então, eu olho para ofertas que estejam no Fidelize, no Farmalink, no Mercado Farma, Parceiro Ipera, tudo que vocês têm acesso para que vocês pudessem pagar mais barato. A gente sabe que existem vários cenários, né? Pedido mínimo, visita de representante, encomenda, mas essa análise vai proporcionar para vocês um planejamento melhor para cenários futuros, tá? Então, aqui a gente tem uma visão geral, né, do que vocês compraram, o que foi dentro das condições proporcionadas por nós para vocês, qual que é o volume de desperdício em cada mês do ano. E aqui abaixo a gente consegue ver o produto, né? Qual foi o item, quando ele foi comprado, e aqui mora a principal diferença. Qual era o preço que vocês pagaram e qual era o preço que existia, né? Qual o outro preço que estava disponível para aquele produto. Lembrando, aqui a gente está analisando os itens que vocês pagaram mais caro. A gente sabe que tem vários cenários onde vocês conseguem negociar, o representante chega um pouquinho mais no desconto, e isso é muito positivo, tá? Porque o intuito, o nosso propósito é que vocês comprem mais barato, tenham uma condição de compra melhor, para manter a lucratividade, para ter um financeiro equilibrado e para poder repassar isso para o cliente também. Então, o que vocês compram mais barato é muito válido, mas o foco aqui é a gente olhar para outras oportunidades, coisas que vocês ainda não estão aproveitando na sua totalidade, mas que poderiam, porque existem outras condições melhores, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, da tela de cotação. Essa tela já é conhecida por vocês, né? Aqui no menu lateral em compras, comprar produtos. Tenho certeza que vocês já utilizam, mas uma coisa que a gente recebia muita solicitação é para comprar por molécula, em específico para o caso dos genéricos, né? Porque a gente sabe que tem muitas lojas que tem farmácia popular, que gosta de fazer aquela promoção, e aí para isso é importante a gente ter um laboratório com um custo menor, né? Aquele que a gente vai usar de combate, né, no preço. Só que a visualização anterior do Otimiza, a gente limitava a visão por EAN. Então, para cotar por molécula, vocês precisariam acrescentar todos os EANs de losartana de 50 com 30, por exemplo, todos os EANs de todos os laboratórios. Aí a gente conseguiria fazer uma cotação geral. Só que a gente sabe que no dia a dia isso não é tão funcional, né? Então, trabalhamos muito do lado de cá para a gente chegar num formato que fosse funcional e que também poupasse tempo. Então, o que a gente fez? Antes da tela, né, antes de chegar aqui na cotação, a gente fez um mapeamento de moléculas, né, de apresentação. E a gente já fez esse agrupamento. Então, eu tenho uma caixinha ali onde eu coloco todas as losartanas de 50 com 30, comprimido, revestido. Essa é uma molécula. A hidroclorotiazida de 25 com 30, essa é uma outra molécula. Então, a gente já faz essas caixinhas, já agrupando os EANs que tem cada uma dessas apresentações. Então, a gente já fez isso antes de chegar nessa tela aqui. Com essa informação em mãos, fica mais fácil de identificar que se vocês pesquisam o EAN 2, eu sei que o 3, o 4, o 5 e o 6 são produtos da mesma apresentação de laboratórios diferentes e que eu também deveria cotar. E foi isso que a gente fez aqui nessa tela. Eu vou pesquisar um item, vou pesquisar a losartana. Losartana da Neoquímica, tá? E aí dei um buscar. Quando eu pesquiso só o produto, o Otimiza ainda me dá a possibilidade de ver só o item. Então, ele vai me trazer aqui a losartana e todas as condições disponíveis que eu tenho para esse produto. Mas suponhamos que eu não quero ver a losartana somente da Neoquímica, eu quero ver todas as losartanas de 50 com 30. O que eu deveria fazer? Vocês vão selecionar essa opção aqui, ó, molécula composta, e vão dar um buscar novamente.
O que é a visualização aqui? Eu vou pegar todas as losartanas de 50 com 30 comprimidos, comprimido revestido, e vou cotar todas elas ao mesmo tempo. Da Neoquímica, da Germed, da Axê, tudo que eu encontrar disponível de acordo com a dinâmica, né, de provedores que cada um de vocês tem, a gente vai cotar e trazer essa visão para cá. Então, a gente já tinha a visão por distribuidora e por condição, essa é a primeira, né, que a tela apresenta. A gente também já tinha uma visão por EAN, que vocês também podem utilizar, mas para a molécula composta, a gente acrescentou uma terceira visão, né, que o intuito é facilitar a identificação de qual é o produto, qual é o laboratório, qual é o valor, qual é a condição que está presente em cada um deles. Então, nessa última visualização aqui, de visão por molécula, é onde vocês vão conseguir ter uma identificação melhor. Ó, aqui a gente já vê que eu tenho 124 itens, né, condições diferentes, produtos diferentes, para essa apresentação de losartana com 30. Vamos dar uma olhada em quais são. Aqui vocês têm a possibilidade de editar as colunas e acrescentar ou retirar informação de acordo com a necessidade de vocês. Então, eu vou acrescentar a informação de fabricante, que vai ser o nosso laboratório, e a condição, tá? Então, aqui eu tenho a losartana da Neoquímica e eu tenho essas condições. Orgafarma, Distrimed, Oriente, pensando que aqui eu estou num cenário hipotético para uma loja, tá? Além da losartana da Neoquímica, eu tenho também a losartana da EMS, Via Panfarma, Profarma, Santa Cruz, Orgafarma, tem várias condições para essa losartana. Além da EMS, eu tenho a losartana da Germed, que eu tenho através da EMS Minas, Divimed, Santa Cruz, Panfarma e assim por diante. Então, o intuito é, eu vou olhar para todas as losartanas, para todas as condições e vou trazer essa visão para cá. Lembrando sempre que a primeira, então, por exemplo, quando eu começo a mostrar aqui, ó, a primeira da Germed é a 1,31. Então, a primeira é sempre mais barata, é sempre o menor preço. E aí, aqui vocês também conseguem brincar, ó. Se eu clicar aqui no preço líquido, ele vai ordenar para mim do menor para o maior. E aí eu consigo ver que eu tenho aqui uma losartana da Neoquímica a 1,5 e eu tenho uma da Germed a 1,31. Para a minha loja, para o meu negócio, é melhor priorizar aqui a da Neoquímica, a da Germed faria mais sentido. Tem uma aqui abaixo da Legrand a 1,45. Como que está o estoque da distribuidora em relação a esses produtos? Então, vocês conseguem ter uma visão mais completa daquela apresentação como um todo, né? E a partir daí definir como que vai ser feita a compra. Depois que vocês fizerem a análise, o processo de compra é o mesmo. Acrescenta aqui a quantidade e ele já vai aparecer aqui embaixo no nosso carrinho para vocês poderem fazer o envio e seguir com a compra desse produto, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês aproveitem bastante as novas funcionalidades, tá? Acessem a tela de análise de compras, avaliem como que foi o histórico de desperdício de vocês, para que o planejamento seja mais funcional e vocês consigam ter mais economia para as próximas semanas. E utilizem bastante a cotação por molécula. Espero que essa funcionalidade atenda às necessidades de vocês. E troquem com o consultor, com o time de venda, se vocês sentirem a necessidade de alguma melhoria, alguma implementação. A gente está sempre aberto do lado de cá. O Otimiza, ele é uma ferramenta em constante desenvolvimento, então a gente está aberto para trabalhar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal, toda vez que a Tamires vem aqui, ela realmente traz uma novidade. E para continuar nesse clima, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o nosso evento Conexão Hipersaúde. Ele vai acontecer no dia 28 de outubro, das 9 às 20 horas. A gente está preparando toda a programação com muito carinho. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, estão sempre perguntando para os consultores o que vai ter, mas a gente está preparando, a gente realmente quer fazer um evento que agregue valor para o seu negócio. No período da manhã, a gente vai ter um momento ali de networking, 100% focado em resultado, e a partir do meio-dia, a gente vai ter as maiores indústrias com as melhores condições para vocês realmente alavancarem o sucesso da farmácia de vocês, tá? Então, assim, não deixe de participar. Sei que rola uma ansiedade, mas o quanto antes a gente já vai compartilhar com vocês a programação.
Vou pedir para o time colocar aqui no link para vocês, aliás, no chat, o link para vocês para fazerem a inscrição. Então, assim, as vagas são limitadas. É importante que vocês já garantam a participação de vocês. A gente tem um limite aí de 200 pessoas para participar desse evento. A gente já está quase chegando nesse número. Então, é muito importante que vocês garantam a vaga de vocês. E a gente tem mais um assunto que é super importante para vocês, que é a nossa campanha A Fórmula do Sucesso. Com a mudança da data do evento, a gente também prorrogou a data da campanha. Então, ela vai até o dia 30 de setembro. Então, aí, vocês ganharam mais 30 dias para conseguir acumular pontos e participarem. O resultado da campanha vai acontecer no nosso evento. Combinado? Bom, agora a gente já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Para quem ficou com a gente até aqui, essa live ela é para vocês. Então, assim, não deixem também de responder a nossa pesquisa de satisfação. Isso é muito importante. É assim que a gente consegue calibrar o que a gente vai trazer de tema para vocês. O time também vai compartilhar o link aqui para vocês. Respondam, falem o que vocês querem ver aqui dentro do nosso HS News e a gente traz para vocês, combinado? E para fechar, vou compartilhar aqui com vocês o vídeo de uma licenciada, Bruna Mara, que é de Dois Vizinhos do Paraná. Ela tá contando um pouquinho pra gente como tá sendo a experiência dela depois da troca da bandeira para Hipersaúde e também como tá sendo essa experiência com o nosso time de consultoria. Muito bom dia, eu sou Bruna Mara, sou da Hipersaúde aqui de Dois Vizinhos. Faz 9 meses já que estou com a Hipersaúde e hoje vim trazer um insight para vocês de uma ação que a gente fez em loja. Conversamos com o Gabriel na semana passada, nós temos uma meta e um compromisso com a Hipersaúde de estar aumentando o nosso fluxo de pessoas dentro de loja. Então trouxemos uma ação aí na Semana da Saúde. Vamos fazer 3 dias da ação cuidando da sua saúde. A gente vai fazer a aferição de pressão e testes de glicose na porta de loja, sem custo algum. O intuito da campanha é mais um incentivo do cuidado à saúde de todas as pessoas que estiverem passando. Uma ação que no primeiro dia já gerou um resultado muito bom, tá? A gente teve um aumento grande do número de clientes dentro de loja. Fizemos mais de 100 testes somente no dia de ontem. A gente dobrou nossa meta da parte da manhã somente com a ação. Quase todo mundo que parava para fazer o teste entrava na loja. Nosso ticket médio foi um ticket médio alto, né? Muito bom. Vai ser uma ação que a gente vai gastar uns R$300, mas eu acho que nesse momento a gente está pensando mais num reconhecimento de marca do que no custo da ação. Teve um resultado muito bom, os clientes ficaram muito felizes, a gente fez lista de transmissão, mandou para eles, muitas pessoas vieram em loja. Muito obrigado e um bom resto de semana para vocês. Muito legal, né? É muito importante que vocês mandem o feedback de vocês, porque só assim a gente vai saber se de fato a gente está apoiando no que realmente importa, que é comprar melhor, aumentar as vendas e melhorar a margem. Queremos te ouvir. E quem sabe, no próximo HS News, você não aparece aqui com a gente. Tchau, tchau, até a próxima edição.